Vamos voltar a falar sobre Correios, porque o Tesouro Nacional exigiu um juro menor para dar aval àquele empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios. É a apuração da analista Larissa Rodrigues e de Daniel Rittner, nosso diretor editorial em Brasília, que está por aqui. Daniel, bom conversar com você novamente. Traz os detalhes para a gente sobre essa apuração. Bem-vindo. Juliana, um prazer estar aqui no Arena com você. Boa noite a todos. Essa é uma notícia que a gente acaba de obter, eu e a analista Larissa Rodrigues. O Tesouro rejeitou não a operação em si de empréstimo aos Correios, mas rejeitou um aval com a taxa de juros conforme havia sido negociada pela Companhia Postal com um consórcio de bancos, um consórcio de 5 bancos. O juro negociado foi CDI, que é essencialmente a taxa Selic, hoje em 15% ao ano, e mais um spread de 36%. Então, estamos falando de 136% do CDI, o que daria ali em torno de 20% ao ano. O Tesouro disse não para essa taxa de juros. Com essa taxa, o Tesouro se negou a avalizar o empréstimo aos Correios. E faz questão de uma taxa substancialmente menor. Estamos falando ali de alguma coisa em torno de 120% do CDI, que ainda é um bocado elevada. O que aconteceu? Essa exigência do Tesouro foi comunicada à cúpula dos Correios hoje, nesta terça-feira, e logo depois dessa reunião no Ministério da Fazenda, a cúpula dos Correios já voltou a esse consórcio de bancos para exigir um refinanciamento. A operação havia acabado de ser concluída, o dinheiro ainda não chegou à estatal e com essa resposta do Tesouro, os Correios procuraram os bancos e disseram, olha, a gente tem um limite aqui para aceitação do Tesouro. É um empréstimo com aval do Tesouro muito seguro. Mal comparando aqui, é como uma aplicação de Tesouro Direto, porque por mais que a situação financeira dos Correios seja de fato bastante delicada, o que está em jogo com a garantia do Tesouro é a garantia soberana, a garantia do país em última instância. Então, trata-se, no fundo, de um risco muito baixo. O Tesouro avalia que não há necessidade de um juro tão elevado. Correios voltaram à mesa de negociação com os bancos, exigem esse teto ali em torno de 120% e já deixaram claro, se os bancos não reduzirem as taxas, esse empréstimo de 20 bilhões de reais em tranches, em parcelas, não será tudo de uma vez, 10 bilhões agora ainda em 2025, mas outros 10 bilhões ao longo de 2026, talvez até em mais de uma parcela ao longo de 2026, essa operação que foi criticada pelo Ministério Público de Contas, o Ministério Público de Contas alertou para o risco do juro tão elevado, essa operação não vai se concretizar se não houver a redução da taxa pelos bancos. Então, síntese é essa. Nesse patamar de juros, o Tesouro disse não. Ou os bancos baixam para o teto ali do que se considerava uma negociação, que é 120% do CDI, ou nada feito, não teremos aval do Tesouro, e aí me parece que os bancos não fechariam essa operação apenas com os Correios sem a garantia soberana, Juliana. Interessante, né? Porque não teria uma garantia maior do que essa, né? Ser ali do Tesouro. Agora, Rittner, a gente está falando de uma corrida contra o tempo também para conseguir ainda esse dinheiro em dezembro de 2025 e depois o restante no ano que vem? Exatamente. 10 bilhões, os Correios entendem que são absolutamente imprescindíveis para chegar no caixa ainda em 2025, inclusive porque, a gente acabou de ver, houve um prejuízo acumulado de 6 bilhões, pouquinho mais de 6 bilhões, até o fim de setembro, e isso deve se acentuar até o final do ano. A previsão colocada ali no plano de reestruturação é de um rombo de 10 bilhões de reais em 2025. Por isso que o empréstimo se torna tão necessário. O que acontece se o empréstimo não for efetivado? Bom, alguma outra medida precisa ser pensada e o cardápio é realmente muito reduzido para se trabalhar. Dá para dizer com certeza que não existe outra garantia mais firme do que o aval do Tesouro.
é a garantia do país em última instância, como eu disse, é como a gente aqui tendo a garantia de um tesouro direto. Então, a diretoria dos Correios, o Conselho de Administração e o governo, por meio do Ministério da Fazenda, acreditam que os bancos tendem a topar um juro menor. Mas, volto a dizer, pré-condição do Tesouro para dar esse aval a 136% do CDI, nada feito. Excelente. Muito obrigada, Daniel Rittner, pelas informações. Seguiremos acompanhando. Qualquer atualização é só chamar a gente por aqui.